Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Que o Senhor nesse dia possa estar abençoando todo o trabalho das suas mãos, te dando uma semana graciosa, vitoriosa, que nós estamos iniciando, e é a semana que antecede a nossa peça, né? Na próxima semana, dia 1º de abril, no calendário bíblico será 14 de Nissan, e nós estaremos celebrando a peça, a ceia da Páscoa. E ela será poderosa, tenho certeza, ela será edificante, libertadora, salvadora, transformadora, transitória, levando pessoas de um nível para outro, tenho certeza disso. Deus abençoe você que está aqui no Instagram, e Deus abençoe os irmãos que já estão aqui no Zoom há tempo já aguardando. Hoje eu quero falar algo poderoso. Deixa eu colocar o título aqui para o pessoal do Instagram. O poder e a obrigação de comer a peça. A peça não é uma opção para quem tem aliança com Deus. Preste atenção nisso. Celebrar a peça não é opção. Esse final de semana eu vou estar lá em Vitória, na igreja Zoe, do apóstolo Joelcio e a apóstola Josiane. Presta atenção, eu convido você. Eles estão convidando, vai ter a transmissão gratuita, mas é pelo um grupo no Instagram. Quem vai estar no grupo do Instagram, então entra lá nas comunicações da rede social da Zoe, da FCOL, que você vai poder entrar nesse grupo. A transmissão vai ser gratuita e eu vou falar lá sobre aliança e honra. Tenho certeza que o que você vai ouvir, você ainda não ouviu por aí, né? É necessário despertar a igreja para o que é aliança e o que é honra. Porque as pessoas vão até onde são servidas e vão até onde elas estão satisfeitas. Depois, elas esquecem que a aliança tem compromisso, que a aliança tem deveres. Elas esquecem qual é o papel da honra. Irmão, a aliança ela só serve para assegurar a parte que caiu. A aliança nunca foi para benefício de quem tem um compromisso e entendeu o que é aliança. A minha aliança com a minha esposa não é quando a gente está tudo bem. É se houver um interpere, se houver uma dificuldade, eu vou usar a aliança, sabendo do meu dever, do meu compromisso que eu fiz com a outra parte. A maioria das pessoas, na hora que precisa prestar o valor de ter feito uma aliança e usar a aliança para suportar, compreender, ajudar, levantar, recomeçar, aí eles dão uma desculpa e dizem, não, eu rompi a aliança, mas eu rompi em paz, eu saí bem, fui abençoado. Ei, irmão, eu vou arrancar o couro de muita gente esse final de semana. E eu não vou sozinho, não. O Robinho vai comigo, o profeta Robson, e ele vai estar ministrando também. E eu tenho certeza, todas as vezes que eu vejo o Robson ministrar, ele tem algo que fica escondido na manga, né? Tenho certeza. Ele fica os dias escondido no mato, lá num sítio que eles têm lá num lugar de oração, e eu tenho certeza que Deus vai usar muito o profeta Robson. O Robson está aqui no Instagram. Robson, profeta Nevoar. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito o Robson lá. Então, entra nesse grupo lá do Instagram. Instagram Telegram. E você vai ter a transmissão gratuita, não vai ser cobrado, tá bom? E por que você está dizendo isso? Porque Páscoa
é para quem tem aliança. Celebrar a peça é para quem tem aliança. Para quem não tem aliança, pensa numa perca de tempo você ficar esses dias todos recebendo informação, chegar o dia de pôr em ação o que você está aprendendo, mas você não tem aliança e você não faz. Cuidado, tem coisas que ficam pior, né? Porque a aliança, a ceia da peça, a ceia do Senhor e muitos outros princípios da Escritura Sagrada serve para quem tem uma aliança com Deus, tá bom? E hoje eu quero falar sobre o poder e a obrigação de comer. Preste atenção, o que a Bíblia manda você comer, você deve comer. E o que a Bíblia diz para você não comer, não deveria comer. Preste atenção nisso. Por quê, pastor? Porque tem muita gente comendo o que não deveria comer e não comendo o que deveria comer. Não sei se eu vou entrar nesse mérito hoje, talvez é só para arrumar confusão, mas eu queria saber da onde um pastor tirou a autoridade de não dar a ceia para certas pessoas na igreja. Qual foi o capeta que revelou isso para você? Porque Deus não foi. Aquilo que Deus mandou comer, Ele mandou todos comerem. Todos deveis comer. Comei dela todos. Agora tem pastor, tem convenção, tem os vice-deus aí da terra, que eles dizem, eles querem determinar quem come e quem não come. Presta atenção, irmão. Você não é o dono da verdade e você não pode relativizar a verdade. Você não pode criar uma doutrina, isso é demoníaco, isso a Bíblia chama de heresia. E a maioria das igrejas vivem em heresia, exigindo coisas que a Bíblia não exige e deixando de aplicar o que a Bíblia ensina e manda aplicar. Então hoje eu quero falar sobre o poder e a obrigação de comer na peça. Não é uma opção. Se você tem uma aliança, você tem que cumprir a parte que é o seu dever. Senão jamais você pode reclamar ou exigir os seus direitos. Antes que você esteja em dias com a sua obrigação na aliança, tudo que você reclamar na aliança é murmuração. Primeiro na aliança. Eu sou parte da aliança. Antes que eu tenha compromisso e eu tenha já cumprido o princípio, a minha obrigação, eu não tenho direito algum de pedir os meus direitos. Você só está certo numa aliança se você cumpriu a obrigação dentro da sua aliança. Se a parte da aliança que você tem, você não cumpriu, você é rebelde, você é um murmurador. E a maioria das pessoas que você vê rompendo a aliança, não cumpriu a parte que lhe devia. Todo crente que você vê reclamando de autoridade, reclamando da comunidade, reclamando da irmandade, faça 3 perguntas para ele simples. Se naquela congregação, qual é a função e a utilidade que ele tinha lá? Quais eram as obrigações que ele assumiu naquela comunidade com aquela liderança? E qual é o nível de aliança que ele tinha? Se ele cumpriu os deveres da aliança. Você vai descobrir que os desigrejados não mereciam atenção. Eu não sou a favor de desigrejado, irmão. E agora está levantando um demônio para juntar os desigrejados, chamado igreja online. Cuidado com essa igreja online, que ela vai engolir muita gente, vai desgraçar muita gente. E infelizmente eu tenho pastores, amigos meus, que estão iludidos com a igreja online. Infelizmente. Mas eu vou continuar falando.
não importa se eles gostam, se eles não gostam, porque no dia que a casinha cair, eles vão lembrar que alguém avisou. Então preste atenção, comer a Páscoa é para quem tem aliança, e para quem tem aliança, comer a Páscoa não é uma opção, é uma ordem. Então é dever, é meu dever comer a Páscoa. Não esqueça disso. É meu dever comer a Páscoa. É meu dever comer a ceia do Senhor. Não é uma opção. A palavra comer, presta atenção, a palavra comer na Bíblia aparece mais de 400 vezes na nossa tradução em português. O significado não é só físico. Comer fala de participar. Comer fala de se alimentar espiritualmente. Comer fala de tomar posse de algo. Então inicia-se a Bíblia falando de comer e não comer, e termina Apocalipse 22 falando daqueles que venceram e têm o direito de comer da árvore da vida. A mesma que deveria ser comida no princípio, até o último livro da nossa Bíblia, ela fala de comer. Gênesis 2,16. De toda árvore comerás livremente. Ó, deixa eu pegar aqui uma coisa. Olha a árvore aqui. De toda árvore comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela você não deve comer. Sabe o que Deus está dizendo, Onias? Aqui está a árvore da vida. O que você deve comer de toda ela. E o que não deve comer, ela está dizendo, isso você não come. Porque no dia que você comer, você vai morrer. A árvore da vida é a palavra, irmão. Mas tem gente que só come o que a Bíblia proíbe. Só faz o que a Bíblia proíbe. Esses são os que comem da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas os que obedecem, praticam a palavra de Deus, esses são os que decidiram comer da árvore da vida. Come de todo o fruto que ela produzir. Você pode comer do fruto do Gênesis, do fruto do Êxodo, do fruto do Levítico, do fruto do Números, de Deuteronômio, de Josué. Você pode comer de todos os frutos. Mas saiba que dentro desse jardim, nesta mesma árvore, tem fruto que não se deve comer. Pastor, tem algum mandamento na Bíblia que eu não devo obedecer? Não, você deve obedecer todos. Você tem que prestar atenção naquilo que a Bíblia diz, não faça. Quando a Bíblia diz não faça e você faz, você está comendo da árvore do conhecimento. E ela te mata, ela te destrói. Mas quando você come do fruto do que a Bíblia diz, faça, você está comendo da árvore da vida. Esta árvore aqui produz 12 frutos. Um fruto a cada mês. Sabe o que significa? Que ela te sustenta ano após ano, dia após dia. Se você comer desse fruto, você nunca mais terá fome. Mas tem gente que prefere escolher os frutos proibidos. Comer do conhecimento. E esse conhecimento vai te destruir, vai te matar. Eu vou usar ela mais uma vez daqui a pouco, quando eu mostrar a ordem que nós devemos comer todo o cordeiro. Ó, todo o cordeiro. Tem gente que está usando só parte do cordeiro, só parte da palavra. Então comer tem a ver com participar,
tem a ver com alimentar-se espiritualmente e tem a ver com tomar posse de algo. De toda árvore comerás livremente. E Jesus vai dizer ao instituir, ao celebrar a Páscoa, ele vai dizer: tomai, comei, isto é meu corpo. A palavra é o corpo, a palavra é o cordeiro, a palavra é a árvore da vida. E nós vamos encontrar também a expressão não comer. A ordem não comer aparece dezenas de vezes. Entre 80 e 120 vezes ocorre a palavra não comer. Dependendo da tradução. Na tradução na língua portuguesa, eu encontrei 400 palavras comer. Mas não comer, eu encontrei uma variação, por causa da língua portuguesa. Mas aproximadamente 120 ocorrências diretas ou indiretas que vai tratar de não comer. A primeira vez é em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus estava dizendo: olha, quando eu disser para você não faça, você não faz, porque isso vai te matar. Nós vamos encontrar em Levítico 11, é o capítulo, o texto, o livro que mais vai falar sobre não comer. Não comer o impuro, não comer o imundo, não comer o ilícito. Por quê? Porque isso vai alterar o seu santuário, o seu corpo, do qual é o santuário de Deus. E nós vamos encontrar nas Escrituras a menção direta e indireta, muitas vezes, de não comer, quando alguém fez um voto, uma consagração. Nós vamos ver isso no livro de Juízes, na maioria das vezes com os nazireus. Mas nós vamos ver também todas as vezes que a Bíblia fez menção de jejum, vai estar tratando do que não devemos comer. Há uma ordem bíblica que envolve comer. Esta ordem está em Gênesis capítulo 2. Deus vai dizer: pode comer, e Deus vai dizer: não pode comer. Ou seja, a primeira prova espiritual que os homens, que a humanidade passou, foi sobre comida. E continua até hoje sendo sobre comida. E vai terminar na eternidade sobre comida. E os que vencer vai ter o direito de comer nas bodas do Cordeiro e da árvore da vida. É tão simples. Mas as pessoas complicam. Comer e não comer é um princípio de governo espiritual. Não é de satisfação do intestino. Não é por causa do seu estômago. Está falando aqui de governo. Então, na Bíblia, comer quando Deus manda significa aliança, vida, comunhão. Não comer quando Deus proíbe está tratando de obediência e de santidade. Comer quando Deus proíbe gera queda, gera morte. Não comer quando Deus manda e você vai e come, prova a sua rebelião. Então, quando Deus diz faça e você faz, prova que você tem aliança, prova que há a vida de Deus em você, prova que você está em comunhão com Deus. Quando Ele ordena e você pratica, é o mesmo que mandar comer e você vai lá e come. Quando Deus diz não coma, ou quando Deus diz não faça e você obedece, isso mostra o seu nível de obediência e isso mostra o seu nível de santidade. Mas quando Deus diz não faça e você desobedece, vai provocar em você uma queda, vai provocar em você uma morte. E quando Deus diz, olha para você, diga, vai e faça, e você não faz, isso vai gerar em você rebelião. Quando Deus disse para Saul, você vai lá e elimina os amalequitas. Saul foi lá e não obedeceu. Deus disse, olha, coma isso. E Saul não quis comer. Faça, elimina os amalequitas. Mas Saul não eliminou. Sabe o que gerou? Ele estava possuído por um espírito de rebelião. Comer e o não comer gera um espírito
ou melhor, gera um ministério de relacionamento entre Deus e o homem. Então Deus pegou a coisa mais simples, no desejo mais profundo, mais simples, para nos ensinar as coisas mais profundas. E existe um mistério nisso. A queda veio por comer errado. A redenção veio por comer certo. Adão comeu o que Deus proibiu, gerou morte. Israel comeu o cordeiro, a peça, e houve livramento. Preste atenção. Quando o homem comeu no Éden o que não devia, morte, prisão, cativeiro. Mas quando Israel comeu segundo a ordem de Deus, dizendo, olha, esta noite todos vocês vão comer. O quê? O cordeiro. Houve livramento, houve libertação, houve redenção. Então, nós temos a instrução. Em João 6, Jesus vai falar várias vezes que ele é o pão e que devemos comer. E quem não comer de Jesus não tem vida em si mesmo. Isso é muito sério, porque me implica falar que muitos pastores, lendo esse texto, negam de oferecer a ceia a algumas pessoas na igreja, por algum julgamento que eles têm. Mas Jesus está dizendo, quem não comer e não beber, não tem parte comigo. Então ceia não é opção. Se você tem aliança, você vai cear. Páscoa não é opção. Se você tem aliança, você vai cear a Páscoa. Por quê? Se você tem aliança, tudo que Deus diz faça, você faz. Quando você tem aliança, tudo que Deus diz não faça, você não faz. Por quê? Porque quando há desobediência à ordem, você perde a vida espiritual. Na Bíblia, comer nunca está falando só de comida. É uma linguagem de aliança. Quem come o que Deus manda, entra na vida. Quem come o que Deus manda, entra na promessa. Quem come o que Deus manda, entra na aliança. Quem come o que Deus não mandou, entra na queda. Quem come o que Deus não mandou, entra em juízo. Quem come o que Deus não mandou, entra na morte. Quem obedece o que Deus manda, entra na vida eterna. Quem obedece o que Deus manda, entra na promessa, alcança a promessa eterna. Quem entra ou quem obedece o que Deus manda, está com Deus fazendo ou permanecendo em uma aliança. Quem desobedece o que Deus manda é sinal de queda. Quem desobedece o que Deus manda vai ser ajuizado, vai entrar em juízo. Quem desobedece o que Deus manda está caminhando para a morte. Simples assim, meu irmão. Ah, mas eu não concordo. Ninguém está aqui para saber da sua corda, se você acorda, se você não concorda. Não. Bíblia. Não há opção. Se você tem uma aliança com Deus, você não tem opção se faz ou não faz. Então, nós temos uma clareza, e eu quero trazer isso para você hoje. O poder e a obrigação de comer a peça. Na peça, na Páscoa, comer não é opção. Comer é um mandamento. Mas se você não tem aliança, mandamento não vale nada, né? Mandamentos valem, irmão, para quem tem aliança. Para quem não tem aliança, a Bíblia não tem sentido nenhum. A Bíblia só tem sentido para quem fez uma aliança com Deus. Há uma geração sendo confrontada nesse tempo, não por falta de revelação, mas por excesso de desobediência disfarçada de espiritualidade. Porque o problema nunca foi o que você sabe. O problema é o que você decide obedecer ou não obedecer. Hoje não é uma mensagem,
Hoje é um divisor de águas para você e para mim, o que nós vamos estudar hoje. Porque é algo que o Eterno está revelando. E isso não pode ser ouvido com leveza, com descuido. Jesus dizia: quem tem ouvido, ouça. Preste melhor atenção no que você está ouvindo. Porque Deus está falando conosco. E para você que vem nessa maratona aqui há dias, junto comigo, sabe que Deus está falando e está nos elevando. E Ele quer nos promover. Desde o princípio no Éden, tudo foi decidido em uma mesa. Não foi em uma guerra. Não foi em uma perseguição. Não foi em uma ordem de matar ou se defender. Foi em uma ordem simples: não coma. Tudo está decidido em uma mesa. E eu venho ensinando que Páscoa é você entrar debaixo do sangue e se proteger. E enquanto você está na mesa celebrando a peça, deixa Deus resolver o problema por você. Deixa Ele guerrear por você. Mas Deus disse: não coma. E o homem caiu. Não por falta de força, mas por falta de obediência. Por que que você não está vencendo na vida cristã? Não é porque as suas forças é pequena, não é porque você é fraquinho. A verdade é você olhar no espelho e dizer para quem está no espelho na sua frente: toma vergonha na sua cara e comece a obedecer aquilo que você diz que serve. Porque para muitos crentes falta é tomar vergonha. Porque ele sabe o que deve fazer e não faz. Sabe o que não deve fazer e faz. E aí diz: eu não consigo. Eu sou fraco. E aonde está escrito que pecado é vitamina para fraco? Você tem que tomar a palavra de Deus. Você não caiu porque faltou força. Você não caiu porque você era fraco. Você não caiu por outro motivo. Você caiu por desobediência. Você não venceu por desobediência. Você não está vencendo por desobediência. Você não está prosperando por desobediência. Está tudo fora do lugar por desobediência. Porque se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se atentamente ouvires a minha voz, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, de todos os estatutos que hoje eu te ordeno, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Por que é que eu tenho que correr atrás da bênção? Por causa da desobediência. Porque na obediência a bênção te alcança. Quanto mais veloz você for para obedecer, mais rápido você vai ser abençoado. E desde então, toda a história da redenção gira em torno de uma pergunta: você vai obedecer? Mesmo quando envolve comer? Você vai obedecer? Mesmo quando envolve não comer? Você vai obedecer quando Deus diz faça? Você vai obedecer quando Deus diz não faça? Pastor, mas Romanos 13 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Sabe por que Paulo falou isso? Paulo está falando que nós temos que sair desse nível. Porque para começar a entender e crescer, é comendo e não comendo. Uma vez que você está disposto a obedecer, comer o que Deus manda, e não comer o que Deus não manda, então agora você está pronto para entrar no reino. Qual é o reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas ninguém vai viver em um nível de justiça quando ainda não decidiu o que comer e o que não comer. Ninguém vai viver em paz antes de decidir o que come e o que não come. Se Deus não manda no que você come e não desmanda no que você come, então
me desculpe te dizer isso, você pode ser crente, você pode ser um apóstolo, vice-querubim, quarta pessoa da Trindade, você ainda é um crente natural que não conhece o reino de Deus, porque antes de sair dessa fase, ninguém entra em justiça, paz e alegria. Se você ainda come o que quer, se Deus não manda no seu cardápio alimentar, e eu estou falando aqui é de arroz, feijão e carne, verdura, legumes. Ah, isso Deus não decide. Decide sim. Deus diz que tem coisas que é impura, existe coisas que é imunda. Ah, enquanto você se relacionar com o impuro e com o imundo, você não entra no reino de Deus. Você pode entrar na igreja. Você pode ter títulos. Você pode ter dons. Mas você tem necessidades e a sua vida está desorganizada, principalmente no espiritual e no financeiro. E tem gente que está com a vida desorganizada, familiar, emocional, psicológica, financeira, ministerial, relacional, familiar, está tudo uma desgraça. Mas ele continua comendo o que ele gosta. E tem alguns pastores que quando me vê dizer isso, manda dizer para os membros, fala para o bispo, deixa o torresmin para mim. Eu deixo o torresmin, eu deixo o inferno, o quinto dos infernos, você pode ficar com tudo. Porque reino de Deus só entra quem obedece. Reino de Deus, quem tem aliança, não manda em si mesmo, não pertence mais a si mesmo. Você não manda em você, você não é dono de você, você tem um Senhor. E quem tem Senhor apenas segue a ordem. Qual é o direito que um servo tem? Obedecer. Qual é o segundo direito que um servo tem? Obedecer. E qual é o terceiro direito que um servo tem? Obedecer. Fora disso, me desculpe, você não é servo de Deus, não. Você é servo da sua barriga. Porque Paulo diz que alguns fizeram do ventre o seu Deus. Se o seu bucho manda mais em você do que Deus, não vem dizer para mim que você está no reino de Deus, você não está não. Se você tem vontade de comer carne de porco, esquece o que a Bíblia diz. Se você tem vontade de comer camarão, esquece o que a Bíblia diz. Se você tem vontade de comer merda, esquece o que a Bíblia diz. Você não entrou no reino ainda. Você está em outro lugar. Mas no reino você não está não. Há momentos em que Deus diz, não toque, não coma, negue isso. E quem obedece entra em níveis espirituais que a sociedade jamais vai conseguir levar você. A obediência gera em nós uma saciedade, nunca liberada por coisas terrenas ou humanas. A obediência, a ouvir a voz de Deus, exatamente como ele diz. Ele diz, ó, não se desvie, não mude o que eu falei, não interprete o que eu falei, não ache que é assim o que eu falei, faça exatamente o que eu vi. Vai produzir em você uma satisfação, vai produzir em você uma autoridade, vai produzir em você uma resposta que você não encontra em lugar nenhum, nem por força, nem por violência, nem por recursos, nem por inteligência, nem por filosofia, nem por humanismo, nem por tecnologia, nem por ciência. Nada pode responder e resolver os teus problemas melhor do que você ouvir o que Deus está dizendo. Mas enquanto você tentar satisfazer o ministério tal, satisfazer o pastor tal, satisfazer o fulano, você está desobedecendo a Deus. Presta atenção. Mas há momentos em que Deus diz, coma. E quem não participa, fica de fora daquilo que Deus está liberando. E aqui entra a crise desta geração. Tem gente jejuando quando Deus manda comer. E tem gente comendo quando Deus mandou parar de comer. Tem gente jejuando 40 dias. Glória a Deus, eu já fiz junto com meu pastor. Meu pastor fez muito mais do que eu, talvez até o dobro do que eu já fiz. Mas eu fiz 12 jejuns seguidos de 40 dias. Todo ano, 40 dias.
Faz um bom tempo que eu não faço jejum de 40 dias. Não é fácil, irmão. O meu pastor deve ter, no mínimo, uns 20 jejum de 40 dias, eu acho. Meu pastor é um dos homens que eu conheço que mais jejuma. Jejuns pesados, irmão. 40 dias, 21 dias, 7 dias, 3 dias secos. E eu conheço muitas outras pessoas que fazem isso. Jejuma 40 dias, quando termina vai comer um torresminho de porco. Jejua 21 dias. E aí vai comer um camarão. Ou qualquer outra porcaria que Deus diz para você não comer. Tem gente jejuando quando Deus não mandou jejuar. E tem gente comendo quando Deus mandou parar de comer certas coisas. Eu estou falando aqui com liberdade porque meu pastor não come porco. Meu pastor tinha uma Bíblia dessa. Se eu não me engano, eu posso errar aqui a data, mas foi antes de 2000, 2001, 2002, foi antes. Foi nesse período, do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000. O meu pastor, talvez foi mais de 2000. Se eu errar, eu não estou aqui, a ideia aqui não é enganar ninguém. Mas o meu pastor, aqui na minha cidade, até antes de eu mudar para cá, eu mudei para cá em 2003, isso foi antes de 2003. O meu pastor já não comprava mais porco. Nós éramos fruto da Assembleia de Deus. E a gente nasceu e cresceu sendo zombado, vendo a igreja zombar do Velho Testamento. Era motivo de crítica nós falarmos dos adventistas. Se eu fosse você, eu lavava a boca com sabão para falar do adventista. Ah, mas ele segue ao Ellen White, que é uma falsa profeta. Tem muito. Eu ponho para cada vez que você citar a Ellen White como uma falsa profeta, eu te dou 1000 pregadores, escritores, conferencistas do meio pentecostal com falsa profecia. Para cada uma que você me mostrar da Ellen White, eu te dou 1000 pregadores falsos do meio pentecostal, que você é pentecostal e não tem coragem de citar o nome deles. Benihim está no Brasil e é um homem de Deus. Eu respeito o Benihim. Mas o Benihim tem muito mais heresia, 1000 vezes mais heresia do que a Ellen White. Estou falando de contemporâneo, tem gente aqui na live que estava lá no escudeiro do Benihim essa semana. A questão é que você senta em cima do rabo e fala do rabo dos outros. O meu pentecostal está cheio de heresia. E eu nasci e cresci. E o meu pastor também. Nós nascemos e crescemos ouvindo aversão ao Velho Testamento. E agora Deus estava tratando com o meu pastor. Olha lá, Cláudia diz, eu fui, bispo. Eu não tenho problema em ter ido, não. Eu tenho ele como homem de Deus. A questão é que eu consigo mostrar as distorções bíblicas, que é muito maior do que as pessoas querem mostrar de Ellen White. É isso que eu estou falando. Presta atenção. E Deus começou a tratar com o meu pastor. Por quê? Porque Deus, cada um de nós, irmão, Deus tenta recomeçar os seus projetos em cada geração. Cada homem que nasce, Deus aposta, vai dar certo com esse. Esse vai me submeter. E Deus estava querendo trabalhar com o nosso ministério. E o pastor Davi é o fundador dos nossos ministérios. Eu tenho um ministério independente hoje, autônomo, mas eu recebi do pastor Davi. Eu recebi foi dele, ele que me deu a autonomia. Mas o meu ministério é ligado ao dele. Só Jesus para desligar, porque o capeta até hoje não deu conta, não. Ele é a fonte, que ele começou. E Deus trabalhando com ele, Dalgísio. Trabalhando. Meu pastor já com jejuns pesados, fortes, batalha espiritual, profundidade na palavra. Mas sabe como é difícil você se desvincular da tradição, da cultura, se desvincular daquilo que você trouxe de berço. Então meu pastor ainda comia porco. Não comprava mais, mas quando ganhava, comia.
E aí um irmão que congregava aqui, ele deve estar aqui na cidade ainda, chama Fernando Guelder, ofereceu para o pastor, eu não sei como eles criavam lá, sei que foram vários porcos grandes e um boi, no mesmo dia, abater esse boi para fazer salame. O meu pastor disse que só salame, prontinho, tinha uns 400 quilos de salame, eles fizeram num dia. Fizeram lá um lugar e colocou para defumar. E ele foi tomar banho. E quando ele cheirou os dedos, estava fedendo porco. O porco solta uma enzima, irmão. Só ele tem aquela desgraça daquela enzima, daquele cheiro. E ele tomou banho, se lavou e limpou. E quando cheirou, continuava o cheiro. E o Espírito Santo falou para ele: esse é o cheiro da imundície. É assim que o imundo está às minhas narinas. Eu estou aqui parafraseando o texto. Meu pastor saberia contar com as palavras exatas, mas eu não quero aqui nem diminuir nem aumentar. Mas eu posso estar aqui parafraseando. Mas o sentido era esse: que enquanto ele não obedecesse à palavra, era aquele cheiro de imundícia que era praticado por ele. Meu pastor tem muito de abrir a Bíblia. Eu não tenho esse hábito, mas meu pastor pede a palavra assim, ele abre o tempo todo. Eu não faço isso toda hora. Aliás, eu nem sei qual foi a última vez na vida que eu fiz isso. Eu nunca abri a Bíblia. Ah, vou ver se Deus vai falar comigo. Não tenho esse hábito. Quem faz, faz. Eu não faço. E ele diz, então, fala comigo na palavra. E ele pegou exatamente uma Bíblia dessa. Isso eu tenho certeza, ó. Uma Bíblia plenitude. Ele tinha uma Bíblia dessa, Ricardo. E ele disse, se Deus for falar comigo, eu vou ler os versículos que caem nos meus dedão aqui, ó. Os versículos que ficar no dedão é o versículo. Ele falou assim, eu vou bem no meio. Ele que conta, ele conta e ri. Ele falou, eu vou bem no meio da Bíblia, né? Porque tá os Salmos, Provérbios, né? Jó. Tem nada a ver com carne de porco nesses livros, né? Então eu vou bem no meio da Bíblia. E quando ele botou no meio da Bíblia, a pastora Patrícia saiu em Isaías. Eu abri aqui, saiu em Jeremias. Mas eu vou lá em Isaías para você ver aonde saiu. Opa, eu tenho que voltar, eu estou indo para frente. Estou confundindo aqui Isaías com para frente. Se eu não me engano, deve ser lá pelo capítulo 66, 65. E eu sei que de um lado é o capítulo 65 e o 66. Estão nas duas páginas. E ele diz, aonde caísse o dedão dele, ele ia ler. E o dedão caiu aqui, onde está a minha mão, e o outro caiu de cá. Ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ele pegou desse jeito aqui, ó. E ele diz, aonde pegar o meu dedão, eu vou ler. Se Deus falar comigo. Aí ele abriu a Bíblia assim, Juliano, para sair no meio da Bíblia, né? Para sair por rumo de Salmos, né? Saiu Isaías 65, 7. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimam incenso nos montes e me afrontam nos outeiros, pelo que lhes tornei a medir as suas obras antigas no seu seio. Cadê o outro versículo que fala? Aí aqui assim vai falar sobre os que comem carne de porco e oferecem incenso nos jardins. Dos dois lados ele foi falar, porque como fogo a sua espada entrarão, tal. Os dois textos que fala de carne de porco. E meu pastor disse, nunca mais eu comi. Anos depois, o meu pastor foi fazer uma cirurgia, não lembro agora se foi de vesícula, alguma coisa, e o médico falou para ele que ele tinha gordura interna, e era gordura de suíno. Falou, não, mas faz muitos anos que eu não como porco, tipo 15 anos, 10 anos, 20 anos. Ele disse, você só precisa comer uma vez. O seu organismo vai levar 30 anos para expelir a gordura do porco. Só o sangue de Jesus para nos purificar e tirar esse espírito de porco que está na gente, né?
Tem gente jejuando quando Deus manda comer. E tem gente comendo quando Deus manda parar. E no centro de tudo isso, existe uma figura que não pode ser ignorada. Qual? O Cordeiro. E o Eterno está dizendo hoje, de forma confrontadora, o Cordeiro não é opção. Ou você come do Cordeiro, ou você não tem parte com Deus. O Cordeiro não é simbólico. O Cordeiro não é parcial. O Cordeiro não é adaptável. Ou você come por inteiro, ou você permanece no Egito. Olha o Cordeiro aqui. Esse é o Cordeiro. Ou você aceita todas as partes do Cordeiro, ou você não sai do Egito. Eu disse aqui ontem, e quem vier aqui nos dias da Páscoa, ou em outra data, eu estou com os cordeiros ali, nós comemos depois, ou antes ou depois, a minha esposa faz os panelão, e a gente come a cabeça inteirinha, cozida, aquele zoião assim, irmão, a língua, a orelha, o bucho, as tripas, o fígado, o bofe, o esôfago. Nós comemos tudo. Pastor, o senhor está doido? Irmão, você morde naquele zoião do cordeiro, assim, bicho é desse tamanho. Você estoura ele, vai clac, dentro da boca assim. Ah, é nojento. É nojento porque a aparência. Mas no dia que você descobriu o sabor, você ignora a aparência. Eu não estou mandando você pegar um carneiro natural aí e comer o que eu como do carneiro, não. Eu te dou razão, você não foi treinado. Mas olha para esse carneiro aqui, olha para esse cordeiro aqui. Esse cordeiro aqui não pode ser rejeitado em uma parte dele. A ordem é comer dele todo. Primeiro, comer dele todos. E comer dele todo. Todos devem comer de tudo, de todo o cordeiro. Por que você separa uma parte do cordeiro e a outra parte você não quer? O cordeiro não é parcial e nem opcional. Ou você come por inteiro, ou lamento, você fica no Egito. Porque no Egito o cordeiro não era um detalhe, era uma condição de sobrevivência. A questão é que você acha que está livre e você faz o que você quer fazer. Por quê? Porque você não está vendo o fim, você não está vendo a destruição, você não está vendo o cativeiro, você não está prestando atenção na opressão. Irmão, se nós olharmos hoje, presta atenção no que eu vou dizer, se nós olharmos hoje para a sociedade, Ricardo, e olhar para a nossa família, nós vivemos numa condição muitas vezes pior, em todos os sentidos, do que os hebreus lá no Egito. Muito pior. Ah, mas eu não sou escravo de ninguém. É mesmo? Por que você não fica um ano sem mentir? Por que você não passa um ano sem faltar, sem quebrar horário, tempo? Respeitando o tempo. Por que você não respeita todas as leis de trânsito? Por que você não é inteiro por completo? Por que você não faz só o que é justo? Por que você, dizendo ser crente, pratica desonestidade? Por que você, dizendo ser homem de Deus, pratica deslealdade? É porque, ainda que eu pertença a Deus, eu ainda estou no Egito. Eu não pertenço a eles, eu sou do povo de Deus. Mas viver hoje, o tempo em que nós estamos hoje, a sociedade e a família que nós vivemos hoje, nós vivemos em uma condição muitas vezes pior do que os hebreus que estavam escravos dentro do Egito. A questão é que você olha o ir e vir deles que estavam limitados dentro de um pequeno país. E você acha porque você pega um voo aqui e vai ali e volta cá e pega um carro e vai acolá, você é livre. Ei, a maioria dos crentes estão numa escravidão muitas vezes pior do que os hebreus no Egito.
Lá no Egito, comer o cordeiro era uma questão de sobrevivência. Hoje, comer o cordeiro o motivo é a sobrevivência. Ou você come do cordeiro por inteiro, ou você perece no Egito. Não é opcional. Ah, não, essa parte eu gosto. Essa parte eu não gosto. Ah, não, eu tenho nojo dessa parte. O cordeiro é puro. O cordeiro é limpo. No Egito, o cordeiro tinha um detalhe. Ou você comia, ou você perecia. E eu estou aqui como profeta dizendo para você, ou você come deste cordeiro, ou você vai perecer no Egito. E não importa se você é Moisés, não importa se você é Arão, não importa se você é Miriam, só não vai perecer no Egito quem for Caleb e Josué. Porque os demais vão perecer no Egito. Apóstolos vão perecer no Egito, profetas, bispos, pastores, todos os que não querem o cordeiro por completo estão perecendo no Egito. E vão perecer no Egito. E não vão entrar na terra prometida. E quem não vive a Bíblia por integridade, você pode até ser salvo, porque Moisés não perdeu a salvação. Mas Moisés não entrou em Canaã. E você não entra no reino de Deus. Você passa a vida aqui em um estado de escravidão. Mesmo sendo profeta, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo mestre, mesmo sendo sacerdote, você passa a vida aqui sem desfrutar do direito de governar no reino de Deus. Passa aqui governado, passa aqui limitado, passa aqui por necessidade, com escassez, é enfermidade, é pressão, é depressão, é falta de dinheiro, é crise na família, é crise no casamento, é crise no ministério. Por quê? Porque o Egito está governando você. Porque você deveria amar o cordeiro por completo, mas você não está percebendo a necessidade que nós temos de comer o cordeiro por completo. Lá no Egito era um motivo de sobrevivência. Quem não aplicasse o sangue, morria. Quem não comesse, não estava alinhado para sair do Egito. Não havia meio termo. E Deus não mudou. A minha Bíblia diz que ele ainda é o mesmo. E quando você olha a história, você percebe que o cordeiro nunca foi sobre comida. O cordeiro nunca foi sobre comida. O cordeiro sempre falou da palavra. O cordeiro fala de redenção. O cordeiro fala de salvação. O cordeiro fala de justificação. O cordeiro fala de santificação. E sem comer o cordeiro, você não tem redenção, você não tem salvação, você não tem justificação, você não tem santificação. No Egito, o primeiro cordeiro ordenado a comer foi substituição. No deserto, enquanto mandava comer o cordeiro, ele mantinha a identidade. Em Canaã, onde eles mandavam comer o cordeiro, era um momento de transição. Deus estava gerando uma formação. No período dos templos, o cordeiro era uma organização. Ele servia, organizou o sistema. Cristo, quando come o cordeiro, ele se torna uma pessoa. Hoje, ele precisa estar dentro de nós. Nós precisamos ter ingerido o cordeiro por completo. E na eternidade, esse cordeiro que hoje está dentro de nós, que um dia foi a nossa substituição no Calvário, que nos deu identidade, que nos deu condições de transicionar de um mundo natural para o sobrenatural, que gerou em nós o sistema do reino de Deus, anulando em nós o sistema do Egito, nos tornando pessoas em Cristo. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, nos deu identidade. Se hoje o Cordeiro habita em nós, o Cordeiro decide as nossas decisões,
O Cordeiro coordena, governa o nosso interior, as nossas palavras, as nossas vontades. Se hoje ele está dentro de nós, na eternidade, o Cordeiro será o nosso Senhor e governará sobre nós. Mas há uma verdade que precisa ser liberada, e eu quero liberar ela para você aqui. Tem gente que quer o livramento, mas não quer o Cordeiro. Tem gente que quer a promessa, mas não quer o processo que o Cordeiro exige. O texto diz que é como o cordeiro mudo que vai sendo levado ao matadouro. Hoje o que menos você é mudo, né? O que menos você é hoje é calado. Tem gente que quer a proteção do sangue do Cordeiro, mas não quer participar da mesa do Cordeiro. Você quer o sangue, mas não quer a Páscoa. Você quer o sangue, mas não quer primícia. Você quer o sangue, mas não quer o dízimo. Você quer o sangue, mas não quer Levítico 11. Você quer o sangue, mas você não quer santidade. Você quer o sangue te protegendo, te guardando, te livrando, te libertando, mas você não quer sair da pornografia, da prostituição. Você não quer sair deste mundo, do sistema, do jeitinho brasileiro. Ei, eu preciso te dizer isso. O sangue sem obediência, você vai estar lambuzado e não protegido. E é impossível querer o livramento sem querer o Cordeiro. É impossível alcançar as promessas sem aceitar o processo e a obediência. É impossível você ter a proteção do sangue do Cordeiro sem se submeter ao senhorio dele. É impossível. Porque no reino não basta ver. O reino tem que participar. No reino não basta acreditar. No reino tem que internalizar, tem que colocar os princípios, as verdades dentro de você em prática. No reino não basta admirar o Cordeiro e dizer que você ama o Cordeiro, que Jesus é lindo, que ele é o seu Senhor. Tem que comer do Cordeiro, tem que participar do que ele participou. E hoje o Espírito Santo está nos confrontando nesse período, neste portal. Você quer partes de Deus ou quer Deus por inteiro? Você quer todos os princípios do reino ou você vai escolher o que você quer obedecer? Porque maturidade não é o quanto você sente. Maturidade é o quanto você entrega. Maturidade não é o quanto tem que te explicar. Maturidade está ligada ao quanto você está disposto a obedecer. Maturidade é comer o Cordeiro por inteiro. Maturidade é aceitar o Cordeiro. Maturidade é aceitar o fogo. Maturidade é aceitar o processo. Maturidade é aceitar o custo que vai me dar em ser leal e servir ao Cordeiro. Essa live de hoje, ela é mais um decreto sobre a sua vida. E a partir de hoje, ou você sobe, ou você desce. Toda obediência parcial será exposta. Deus vai expor essa obediência falsa, parcial, que muita gente tem. Toda espiritualidade parcial, superficial, vai ser confrontada por Deus nesse tempo. Toda resistência ao processo, toda resistência à obediência, toda resistência aos princípios, toda resistência ao chamado de Deus será quebrado nesse tempo. Porque Deus não está levantando uma geração que negocia. Deus está levantando uma geração que obedece. Obedeceremos, depois compreenderemos. Deus está procurando os Abraão desta geração, que diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Obedeceremos, depois entenderemos. Uma geração que sabe quando jejuar. E uma geração que sabe quando se deve sentar à mesa para comer. Uma geração que não discute a ordem. Deus está levantando uma geração que responde à ordem que ele deu. Uma geração que atende quando ele diz: pode comer. E uma geração que atende
quando ele diz, não deve comer. Uma geração que atende quando ele diz, vamos festejar. Uma geração que atende quando ele diz, vamos jejuar. E quando for para jejuar, jejua o noivo, jejua a noiva, jejua o que está sendo amamentado. Por quê? Porque Deus chamou para o jejum. É a mesma ordem quando ele chamar para a mesa. E ele está nos chamando para a mesa nessa peça. O poder não está no que vamos comer, Patrícia. O pão, a erva e a carne assada. O poder está na obediência. Que eu e você vamos ter a este comando. Hoje não é apenas uma palavra. Hoje é um chamado de Deus para a sua vida. Ou você entra por inteiro, ou você continua vivendo pela metade no Egito. Ou você se alinha com o Cordeiro, ou você continua preso aos ciclos inevitáveis de derrota, de fracasso, de destruição, de miséria. Por quê? Porque é a obediência que vai tirar você do Egito por inteiro. E por que eu não prospero? Porque eu ainda estou preso no Egito, no sistema deste mundo. Por que eu não tenho saúde? Por causa do sistema. Por que eu não tenho paz? Por causa do sistema. Presta atenção. Ou você se alinha com o Cordeiro, ou você fica repetindo ciclos. E não importa o título que você tem, Deus não se importa com o seu título. Ah, mas eu sou apóstolo. Mas é um apóstolo de bosta. Não vale nada esse título seu. Serve para nada. Porque você é apóstolo para os homens, mas para Deus você é um desobediente. Para os homens você é um profeta, mas para Deus você é um rebelde. Ah, eu sou um pastor, me respeita, bispo. Eu posso até te respeitar, mas o céu não te respeita, porque você não respeita a palavra de Deus. Você só tem um título. E título até cachorro tem. Presta atenção. Porque há mesas que são convites, mas há mesas que são portais. Há muitas mesas que nós sentamos porque fomos convidados. O que vai acontecer depois dessa mesa, pastor? Nada, a vida vai continuar natural. Mas há mesas que são portais. O que significa, pastor? Deus quer nos passar de nível. Deus quer nos surpreender. Deus quer nos levantar e colocarmos nós em outra estação. Deus quer nos levar a um outro patamar. Há mesas que são apenas convites, mas há mesas que são portais. Mesas que vão nos levar, elevar, vão nos transportar a um outro nível. Você precisa entender isso. Você não pode continuar rejeitando os princípios de Deus. Quando Deus te chamar para a mesa, não é apenas um convite. O interesse de Deus é te transportar para um nível superior. Então, quando você vai numa mesa natural aí, ou de alguém que não está, ou num encontro, num jantar, numa comida, que foi homens que te convidou, o cunho não é espiritual, isso é apenas um convite. Mas ir para a mesa que Deus te chamou, a mesa da peça, a mesa de Shavuot, a mesa de Pentecoste, a mesa de Shabat, a mesa da ceia do Senhor. Essas mesas não são apenas mesas, são portais. E quem come por obediência entra naquilo que Deus preparou. Mas quem resiste permanece do lado de fora da própria redenção. Tem gente perdendo a salvação por desobediência. Hoje Deus está nos chamando e eu e você precisamos decidir. Não entre por emoção. Decida entrar por obediência. Não entre por religião. Jogue fora a sua religião. Entre por entrega. Porque o Cordeiro já foi preparado antes da fundação do mundo. Agora a pergunta não é se ele existe. A pergunta é, você vai comer
ou vai continuar olhando pelo lado de fora? Eu não posso responder por você. Eu estou disposto a comer com toda a minha obediência a tudo que Deus diz, faça. E eu estou disposto a não comer por obediência a tudo aquilo que Deus diz, não faça. Então hoje nós estamos tratando sobre o poder de obedecer ao Eterno. Obedecer a Deus, quando a ordem é não comer, é declarar que a sua vida não é governada pelo corpo, mas pela palavra de Deus. Desde o princípio, nós já citamos isso no Éden, a humanidade caiu não por falta de força, mas por quebrar uma ordem alimentar. Comer do que Deus proibiu abriu portas para a morte, abriu porta para a dor, abriu porta para a separação. Isso revela que há decisões espirituais escondidas naquilo que se come ou naquilo que se deixa de comer. Eu vou repetir. Há decisões espirituais escondidas naquilo que se come e naquilo que se deixou de comer. O jejum e a abstinência não são apenas práticas, são atos de governo espiritual. Quando alguém decide não comer por obediência, presta atenção, os jejuns e as abstinências são atos de governo espiritual. Por isso Deus vai nos chamar para o jejum, vai nos convocar para o jejum, vai nos ordenar que jejuem. Jesus disse que no noivo vou tirar e vocês terão que jejuar. Então quando alguém decide abster-se, jejuar, não comer, por obedecer a Deus, ele silencia a carne para amplificar o espírito. Ele declara que Deus é sua fonte, não o alimento, a comida. Quando alguém decide não comer por obediência, ele está se posicionando em dependência total do céu. Essa pessoa acessa níveis de sensibilidade espiritual que não são liberadas pela sociedade, que não é liberada por outra fonte. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, mostrando que as batalhas espirituais não são vencidas só pela força, capacidade humana, decide negar o pão que era oferecido a Deus aqui nessa terra, para acessar o pão do céu. O próprio Jesus ficou 40 dias em jejum. Há momentos em que você vai ter que abrir mão até do que é lícito comer, para ativar, elevar, para avivar o seu espírito. Obedecer a Deus, quando ele diz não coma, é fechar portas para a carne e abrir portais para o espírito. É declarar que a sua fome não depende do pão da terra, mas da presença. E que você prefere a voz de Deus a uma satisfação imediata. Porque a obediência produz satisfação eterna. Os prazeres produzem satisfações passageiros e imediatos. Mas tem gente trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Há um poder em obedecer a Deus quando Deus diz coma. Da mesma forma, obedecer a Deus quando ele manda comer é reconhecer que o alimento também pode ser um instrumento de aliança. O alimento que ele manda comer é um elemento, é um instrumento de cura. Presta atenção, comer o que Deus manda comer, quando ele chama para a mesa para comer, e ele chama-nos para comer o pão, ele nos chama para comer o vinho, ele nos chama para comer o cordeiro, ele nos chama para muitas formas de comer. Isso vai produzir, e isso gera um instrumento que te faz prosperar, faz cumprir propósito, faz alcançar objetivo, te traz satisfação, traz alegria, faz você pleno. Na Bíblia, comer não é apenas nutrição. Comer na Bíblia é ato espiritual. Presta atenção. Entenda a linguagem.
Existem momentos que comer está ligado a apenas obedecer. Não comer está ligado a não desobedecer. Mas há momentos que obedecer tem a ver com abrir mão da comida. Tem momentos em que obedecer é literalmente pôr a mão no prato e comer. Na Bíblia, comer é ato espiritual, não é só nutrir o corpo. Israel comeu o cordeiro da Páscoa para marcar a proteção e a redenção. Os sacerdotes comiam das ofertas como sinal de comunhão com Deus. O maná no deserto era uma comida diária que estava ensinando, treinando Israel a depender de Deus. Irmão, prosperidade tem a ver com confiança. Enquanto você não confiar por completo, você recebe por medida. Mas no dia que você confiar por completo, você recebe toda a plenitude. Jesus deu-nos uma ordem dizendo: tomai, comei, este é meu corpo. Há momentos em que não comer é desobediência. Quando Deus está dizendo: receba, participe, entre na aliança, sustente-se daquilo que eu preparei. Você não pode ficar de fora quando Deus te chama para uma Páscoa. Você não pode ficar de fora quando Deus te chama para a ceia. Você não pode ficar de fora quando Deus te chama para a comunhão. Comer por obediência é honrar a provisão de Deus. Comer por obediência é participar da aliança espiritual estabelecida à mesa. Comer por obediência é receber força. Comer por obediência é receber cura. Comer por obediência é receber direção. Comer por obediência é receber libertação. Comer por obediência é discernir que nem todo alimento é natural. Alguns são espirituais. Ah, como eu queria tirar o que está aqui e colocar na cabeça de algumas pessoas. Eu tenho certeza que mudaria a vida deles por completo, mas eles estão buscando resposta em muitos outros lugares, menos em obedecer a Deus. Obedecer a Deus, quando Ele diz coma, é participar daquilo que Ele preparou, é entender que há mesas que liberam vida, que há mesas em que comer por direção divina é receber no natural aquilo que foi liberado no sobrenatural. Mas tem gente rejeitando o convite de Deus. Eu tentei esta semana deixar claro que nós deveríamos aceitar o chamado, entender a ordem e se submeter à vontade. Mas tem gente que está resistindo ao chamado. Ele já chamou pela Escritura, ele já disse o que tem que fazer, ele já disse o que não deve fazer, mas você fica resistindo o chamado, fica complicando, querendo explicação, quando ele está te dizendo com clareza o que tem que fazer, e você não se submete. Aí termina essa live e você diz: bispo, minha vida está assim, o que eu devo fazer? Aí eu digo: vai ouvir de novo a mensagem e obedece. Obedecer a Deus, quando Ele diz coma, é participar daquilo que Ele preparou. É entender que há mesas que liberam a vida, a mesa que libera paz, a mesa que libera prosperidade, a mesa que libera o avivamento, a mesa que libera libertação. Ele criou os festivais, que são mesas, para produzir em nós vida, libertação, cura, avivamento, prosperidade. Comer na direção de Deus as coisas naturais, ou não comer por direção de Deus as coisas naturais, é você passar a receber o resultado espiritual. Deus não quer tirar para você: ah, mas eu gosto tanto de tal alimento. Ei, quando você abre mão, porque Ele diz que aquilo é impuro, Ele tem algo sobrenatural para você. Deus não é covarde.
de limitar os seus prazeres sem te dar uma resposta melhor. O poder não está no comer ou no jejuar em si. O poder está em obedecer à voz de Deus. Adão caiu comendo o que não devia. Jesus venceu recusando comer quando não era o tempo certo. Satanás vem e diz para Adão: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Adão tomou e comeu. Satanás vem e diz: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus recusou comer. Por quê? Porque não era o tempo de comer. Israel viveu quando comeu o cordeiro. E muitos se perdem hoje por desprezar de comer o cordeiro como Israel comeu. E ao comer, Onias, o cordeiro natural, com o alimento físico lá na sua mesa, na minha mesa, que nós vamos colocar lá pão sem fermento, nós vamos colocar lá ervas amargas, nós vamos colocar lá uma carne assada, nós vamos colocar lá, opcional, queira ou não, colocar o vinho. Nós estamos comendo coisas naturais, mas por uma ordem espiritual. O comer esse natural vai produzir algo sobrenatural. Por quê? Porque não é só comer, tem a ver com obedecer. O reino não é sobre comida ou bebida. O reino não é comer ou deixar de comer. O reino de Deus é sobre obedecer. Obedecer produz justiça. Obedecer produz paz. Obedecer produz alegria no Espírito Santo. Obedecer produz saúde. Obedecer produz prosperidade. Obedecer produz unidade. Obedecer produz a presença de Deus. Porque todas as vezes que eu e você obedecer, nós estaremos nos alinhando com o céu. E todas as vezes que nós nos alinharmos com o céu, o governo de Deus desce. E assim é feito na terra como é feito no céu. Mas é feito através de obediência. Mas eu não posso escolher o que eu quero obedecer. Eu tenho que obedecer por completo. Oh, Espírito Santo. A vontade é parar de falar aqui, dobrar os joelhos e orar a Deus, porque eu já entendi. Mas será que você já entendeu? Ficar clamando: vem o teu reino. Mas se você não está disposto a viver as leis deste reino, para que trazer o reino aqui? Ei, a oração diz: Pai nosso que está no céu. E a oração também diz: pão nosso. E não está dizendo só que o pão é social. Quem explica bem isso é o pastor João Édipo. Mas está dizendo que no reino tem um pão exclusivo que o rei serve. E tem o pão que o rei diz que não serve. Mas você continua comendo o pão que você quer, dizendo que é o pão que o rei oferece, como se fosse o pão nosso. Se é pão nosso, o que tem na mesa do rei, tem na minha mesa. Se é pão nosso, o que não tem na mesa do rei, não pode ter na minha mesa. Senão não temos comunhão. Porque a comunhão é no partir do pão. É na oração. Oh, Espírito Santo. Quando é que os crentes vão entender? O pão nosso é comer, é pôr a mão no prato que o rei põe. Ele te dá esse direito, por isso é uma mesa. Mas será que o rei, vindo na tua casa, põe a mão no prato que você come? Por que, Deus? Porque a nossa desobediência, irmão. Nós temos que admitir, nós temos desobedecido demais. Ah, mas eu não entendo assim. Enquanto você diz isso, você fica fora. Ah, mas eu não aprendi assim. Enquanto você ficar nesse aprendizado, você fica de fora.
Ah, mas eu acho que isso não precisa. E quando você achar, você permanece no Egito. Na mesa tem cura, na mesa tem saúde, na mesa tem prosperidade, quando o pão que eu como é o mesmo pão que o rei come. Quando o rei pode comer na minha mesa e eu posso comer na mesa dele, então tem comunhão. Mas se eu servir alguma coisa na minha mesa em que o rei não quer se contaminar, como é que haverá comunhão? A comunhão começa no partir do pão. As pessoas querem ter comunhão na oração. Jamais vai ser completa a comunhão na oração se a nossa mesa gera discórdia, divisão. Você vem na minha casa com um coração temeroso de servir a Deus, quer comunhão comigo, e eu sirvo imundície para você. E eu estou dizendo que eu não quero comunhão com você. A Bíblia diz que por causa do irmão você deixa de comer. Mas por causa do ímpio, aí você come. Então se você está comendo é porque você quer comunhão com o ímpio e não comigo. Porque eu sou dos que deixam de comer por causa do irmão. Há uma diferença muito grande nisso, Elias. Se o ímpio te oferece comida e ela é impura, você come. Mas por causa do irmão, eu deixo de comer o que é impuro, o que escandaliza. Por quê? Porque eu quero comunhão. Mas tem gente que continua querendo comunhão com o ímpio e não quer comunhão com o corpo de Cristo. O cordeiro não é opcional. Há uma verdade que muitos suavizam, mas Deus nunca suavizou a verdade. O cordeiro da peça não era um simbólico, não era apenas um símbolo, um ato. O cordeiro da peça era obrigatório. Você tem uma aliança com Deus, então você vai celebrar a Páscoa. Bispo, eu não sei como celebrar a Páscoa. O Onias disse para mim, bispo, me instrui aqui, eu não sei celebrar o Shabat ainda. Onias, é isso que Deus quer. Um coração disposto. Eu não sei ainda, Deus, mas eu já quero obedecer. Primeiro eu vou obedecer a Deus, depois eu compreendo. Tem mais de 30 anos que eu guardo o Shabat, Onias, eu não sei como guardar o Shabat ainda. Eu não tenho uma regra. Porque Deus não está preocupado com o serviço, Deus não está preocupado com a cerimônia, Deus está preocupado com um coração disposto a obedecer. Porque o que Ele precisa conosco é comunhão. Na primeira peça, ninguém podia negociar com Deus. Não era permitido adaptar. Não era permitido substituir. Não era permitido escolher partes. Deus disse, é o cordeiro inteiro. O cordeiro devia ser assado inteiro e deveria ser consumido inteiro por uma família ou mais de uma família. Se sobrasse, queimava. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Deus não aceita relacionamentos parciais. Deus não aceita substituir parte deste cordeiro. Deus não aceita relativizar este cordeiro. Ou você aceita o cordeiro por inteiro, ou você vai queimar. Porque o que sobrava tinha que ser queimado. Comer o cordeiro, participar do cordeiro, da libertação, que muitos esperam nessa Páscoa, dando oferta para um bocado de pastor. E tem um bando de pastor que vai usar esse tempo agora só para tirar a oferta do povo e depois vai contar que Deus está prosperando ele. Ele só esquece o dia que ele vai ter que prestar conta de como foi e que ocasião ele tirou a oferta do povo. Para comer o cordeiro exige maturidade. Comer o cordeiro inteiro é aceitar
tudo que Deus estabeleceu. É aceitar a vontade de Deus. É aceitar o processo de Deus. É aceitar o fogo de Deus. É aceitar o sacrifício de Deus. Não é só receber bênção. É também aceitar a correção. Maturidade não é só querer promessa. É também carregar a responsabilidade. Quem come o cordeiro inteiro está dizendo: eu não quero só o livramento, eu quero a transformação. Eu não quero só sair do Egito, eu quero me tornar povo de Deus. Porque talvez você não saiba de uma coisa, Juliana. Muita gente saiu do Egito e a Bíblia vai chamar eles de mistos. Sabe quem eram os mistos, Juliana? É alguém que não queria ficar preso no Egito e que usou os mesmos métodos dos hebreus. Matou o cordeiro, Onias, entrou dentro de casa, mas eles não eram hebreus. Mas por causa da obediência, Deus tirou eles do Egito. Mas nenhum destes mistos entrou em Canaã. Por quê? Porque o desejo deles, Cleice, não era Canaã. O desejo deles era sair. Tem muita gente que está procurando Jesus porque não aguenta mais a droga. Tem muita gente que está procurando Jesus porque não aguenta mais a crise conjugal. Tem muita gente que está procurando Jesus porque os filhos estão dando trabalho. Tem gente que quer Jesus porque está com câncer. Às vezes a pessoa vem dizer assim para mim, pastora Leila: fulano estava no leito de morte, desenganado pelo médico. Perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele disse que não queria. Eu falei: ele não está errado não. Ele não passou a vida inteira rejeitando? Ele aceitar, nós vamos ficar alegres. Mas ele foi muito covarde e falso, né? Porque enquanto tinha saúde, ele não queria Jesus. Um moço chegou na nossa igreja, bêbado da porta da igreja, e o porteiro naquele dia era o Luiz Moura, um menino que a gente cresceu junto, congregamos juntos, mora aqui na cidade. E o Luiz Moura estava na porta, e o Luiz Moura fez uma brincadeira com o bêbado. Teve gente que ignorou, mas eu achei que foi bom. O bêbado falou para ele: deixa eu entrar aí. E aí havia uma ordem: eu nunca aceitei bêbado na igreja. E o Luiz disse: não, você não vai entrar não. Não, eu vou entrar, que eu vou entregar minha alma para Jesus. O Luiz disse: não, senhor, você vai entregar o bagaço, porque a alma, a vida, não, eu vou entregar minha vida para Jesus. E o Luiz disse: vai não, se você entregar vai ser o bagaço, que a vida você já gastou todinha. E aí eu pergunto se o Luiz estava errado. Não estava. E Jesus aceita esse bagaço, Jesus aceita esses pedaços. Jesus salva na última hora, Gleice, não é o problema. Nós não estamos discutindo salvação. Eu estou falando com quem que está aqui me ouvindo, saudável e mente clara para decidir o que você quer. Se você quer só sair do Egito, se você quer só prosperidade, se você quer só saúde, se você quer só resolver seu problema conjugal, se você quer só que seus filhos saiam da prostituição, da droga, ou você quer ser pertencente a um povo que Deus está nos levando a sermos transformados à semelhança de Cristo. Porque o anseio de sair do Egito, todo mundo tem, até os egípcios. Muitos egípcios saíram juntos com Israel naquele dia. Mas esses mistos, ninguém tinha um coração que almejava Canaã, que almejava a nova terra, que queria pertencer ao povo, que queria fazer parte do povo que Deus estava levantando. A pastora Leila achou outra palavra que serve para os mistos, né? Popolucho, ou populacho. Eram esses mistos. Quem come o cordeiro, quem aceita a palavra, quem senta na mesa, não deve ser só por livramento. Deve ser com o coração almejando muito mais do que isso, uma transformação. Quem não come o cordeiro não sai do Egito. O cordeiro não era apenas comida, era a condição da liberdade.
Sem o sangue havia morte. Sem comer não havia alimento. O cordeiro era o centro da redenção, pois sem ele não haveria livramento do juízo que estava iminente. Espiritualmente isso significa: quem rejeita o cordeiro permanece preso. E tem muita gente preso dentro da igreja. Tem muita gente sem liberdade no meio da sociedade. Tem gente vivendo isolado no meio da multidão. Tem gente chorando sozinho nos cantos quando todo mundo está sorrindo. Tem gente lamentando por ter saúde quando outros esbanjam saúde. Tem gente mendigando um pão quando outros estão jogando fora a comida. Qual é a diferença? Quem rejeita o cordeiro permanece preso. Talvez você possa até ir na igreja, mas ainda estar no Egito. Talvez você até já tenha um cargo ministerial, mas ainda está vivendo no Egito. Talvez você já se tornou um pastor, um líder espiritual, mas ainda continua preso no Egito. Você tem que lembrar que Moisés não entrou, Miriam não entrou, Arão não entrou, Corá não entrou, Datã não entrou. Todos esses líderes que a Bíblia cita não entraram. Por quê? Porque eles tinham anseio de sair do Egito, mas não tinham anseio em chegar na terra prometida. Eles tinham vontade de deixar de ser escravo, mas eles não tinham anseio em se transformar em pessoas livres. Se o Filho, pois, vos libertar, se o Cordeiro, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não comer é infantilidade. Não celebrar a Páscoa física, além de infantilidade espiritual, é rebeldia. Porque é uma ordem divina e é uma ordem perpétua. Se você fez aliança com Deus, não é opcional você celebrar a Páscoa ou não. Não depende se na sua terra tem cordeiro ou não. Você vai celebrar a Páscoa. É imaturidade, é infantilidade espiritual você não obedecer aquilo que Deus manda você obedecer. A imaturidade espiritual se revela quando alguém quer Deus sem renunciar ao mundo. Você ama tanto a Jesus, mas você não é capaz de renunciar a um time de futebol com um ídolo e com um mascote de feitiçaria. Você diz que ama tanto a Deus, mas você é tão imaturo. Cultos de leitura bíblica, você tem horas de internet, de rede social, de Netflix e de outras putaria por aí. Você quer a promessa que Deus cumpre na sua vida, mas você é imaturo, infantil, que você não aceita o processo. Quando Deus aperta para passar você num processo, para te aprovar, você rompe aliança, você rompe comunhão, você rompe ministério, você sai do emprego, você larga da esposa, você larga do marido, você sai da amizade, você deixa de congregar. Você é imaturo porque você não aceita o processo. Você é infantil e por isso continua no Egito. Aquela geração que saiu do Egito, Gleice, depois da Páscoa, era uma geração imatura e infantil, que quando Josué e Caleb colocou eles na terra prometida, teve que circuncidar todos eles. Por quê? Porque os imaturos não têm aliança. Os imaturos não têm honra. Os imaturos, os infantis, vivem trocando de paternidade. Isso é infantilidade. Já teve 25 pastores e quer convencer os outros que é você, ou o pastor que não presta. Não, é você que é infantil. É você que com 40... Porque quem saiu do deserto naquele dia, pastora Gleice, saindo do Egito, se ele saiu com 1 ano, ele entrou em Canaã com 41 anos. Você sabe o que é passar 41 anos de idade infantil, sem aliança? Eles ainda não tinham a circuncisão, eles ainda não tinham aliança. Ei, quando é que você vai entrar nas alianças?
Deus só se relaciona por aliança. Então, em cada área que ele vai se relacionar comigo, Deus estabeleceu uma aliança. Casamento tem uma aliança. Ministério tem uma aliança. Finanças tem uma aliança. Tudo que Deus se relaciona conosco, para ele participar, tem que haver uma aliança. Mas os imaturos, os infantis, não aceitam as alianças, por isso fica repetindo o processo. A imaturidade quer fazer os crentes alcançar a salvação sem a cruz. Isso é substituir o cordeiro, e o cordeiro não pode ser substituído. E toda substituição revela uma decisão interna. Eu não quero crescer. Eu não quero amadurecer. Eu não quero responsabilidade. Eu estou aqui só pelo benefício. No dia que não me tratar bem, eu vou embora. Você é um infantil, barbudo, já está com a barba branca. Você já é vó e ainda não tomou responsabilidade de ser um cristão maduro. Você é infantil. Mas eu sei por que você não quer crescer. Porque crescer dói. Tem muita gente que queria estar no meu lugar, mas não dá conta de fazer o caminho que eu fiz. Ei, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho o pastor que eu mereço. Mas junto comigo, há 20, 30 anos atrás, 30 anos não, há 23 anos atrás, junto comigo, pastores, como eu dizia há 20 e tantos anos atrás, que nós éramos pastores, que continua do lado do pastor Davi, enche uma mão. Mas que esteve, e chegou, e se apresentou, e passou na minha frente, na frente de todos os outros que ficou aqui, foram muito mais de 100. Pastor Davi tem um homem que eu posso discordar dele de muitas coisas, mas uma coisa eu tenho que aprender com ele, que é poucos homens no Brasil que carrega o que aquele homem carrega. Chama Adevonzir Balbinotti. Lealdade. É o primeiro homem que o pastor Davi ganhou aqui em Primavera. Continua servindo o pastor Davi até hoje. Eu tiro o chapéu. Eu já disse isso para ele. Ele passou 70 dias no Covid. Ele ficou, foi 2 meses abraçado com a morte. E a morte não deu conta de levar ele. No dia que eu vim fazer o curativo nele, eu desesperei. Onias, com todo respeito ao pastor Devonzir, que ele não vai ficar triste de eu dizer isso. Mas a enfermeira enfiava a mão nas nádegas dele aqui, que tinha apodrecido. E pelo couro das costas ela enfiava as mãos até aqui, ó, para fazer curativo aqui no pescoço, por dentro da pele, assim, ó, passando gases. Aí eu pergunto, um desleal passaria pelo caminho que o Adevonzir passou? Um desleal daria conta de sobreviver à prova que o Adevonzir passou? Presta atenção. Existem coisas que produzem no mundo espiritual autoridade. Mas tem gente que não quer crescer em lealdade, não quer crescer em fidelidade, não quer crescer em honestidade, não quer crescer em justiça, não quer crescer em amor. E eu sei por que ele não quer crescer. Porque crescer dói. Amadurecer. Se eu quiser amadurecer, eu vou ter que ser confrontado. Quem não aceita confronto não amadurece.
Crente aceita confronto, abaixa a cabeça e permanece no mesmo lugar. Só sai se Deus tirar você. Crente não muda por discordar. Crente não muda por discutir. Crente não muda por crise. Não se rompe na crise. Por quê? Porque elas vêm para nos amadurecer. Ser moldado, ser transformado, exige entrega. Eu tenho que aceitar. O cordeiro não é apenas um símbolo, não é apenas aquela carne que você vai colocar na sua mesa. O cordeiro não é apenas o pão sem fermento, as ervas amargas. O cordeiro é mais do que isso. Comer o cordeiro, aceitar o cordeiro, é uma decisão. O cordeiro aponta para uma realidade eterna, para uma entrega total. Assim como o cordeiro pascal apontava para a redenção que viria no futuro, ele também aponta para um compromisso completo com Deus que eu e você devemos ter. Não existe meio termo. Ou você come, ou você fica. Ou você entrega, ou você permanece no mesmo ciclo sem prosperidade. Uma geração madura não negocia. A geração madura entende. Não dá para viver só de culto. Não dá para viver só de emoção. Não dá para viver só de palavras bonitas. Não dá para viver só de performance. Não dá para viver só de partes de Deus. Quem tem maturidade já entendeu. Eu quero tudo que Deus tem. Mesmo que isso me custe tudo que eu tenha. Se você deseja tudo de Deus, esteja disposto a fazer tudo que Ele pede, a entregar tudo que Ele manda, a falar tudo que Ele diz para você falar, a ir aonde Ele mandar você ir, a viver exatamente como Ele te pedir para viver. Se eu quero tudo de Deus, Deus vai requerer tudo de mim. Isso é aliança, irmão. Deus diz a Abraão: eu tenho tudo para te oferecer, Abraão. Mas antes disso, Abraão, você vai ter que me entregar tudo que você tem. Pega o teu único filho, a quem tu mais ama. Abre mão dele para mim. Mas tem gente que não dá conta de abrir de um prato de comida, irmão. Não dá conta de abrir mão de uma vestimenta. Veste igual puta, veste igual viado. Tem gente que não dá conta de abrir mão de cultura. Não abre mão de uma música pornográfica. Não abre mão de um time de futebol. Não abre mão de um ambiente sensual. E diz que ama a Deus. Você quer tudo de Deus. Você vai ter que aceitar o cordeiro todo. E Abraão diz: o que o Senhor quer que eu faça, Deus? Ele diz: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Queima ele para mim. E Abraão disse: eu confio tanto nesse Deus. E eu sei, ele está me testando. Eu vou queimar ele. E eu sei que mesmo da cinza, ele vai me devolver meu filho. Você pode fazer isso, Abraão? Posso. Eu escolhi o lugar que eu quero que você faça, Abraão. Aonde? Lá em Moriá. Moriá, Onias, é a região onde está o Monte Sinai, Jerusalém. Jerusalém está plantada sobre 5 montes. O monte do meio é o Monte Sião. Por onde Abraão avistou Moriá é o Monte Scopus. Em frente está o Monte das Oliveiras. Nós temos um monte ainda ao redor, nós ainda temos mais 2 montes.
Abraão, para chegar lá, teve que caminhar 3 dias. Imagina 3 dias pensando, quando eu chegar lá, eu tenho que queimar meu filho para Deus. Mas eu disse que eu amo a Deus. Eu já tenho 50 anos servindo a Deus, como eu vou desistir agora? Porque havia 25 anos que ele saiu da Babilônia. O menino, nesta altura, já está com 30 anos ou mais. Então tem 50 anos que Abraão tem de experiência em obedecer a Deus e ver a resposta de Deus. Abraão não era um infantil na fé. Abraão já tinha provado a obediência muitas e muitas vezes. 3 dias ele chegou, e quando ele viu o monte, a região chamada Moriá, é a região toda, Deus disse: eu quero que você vá no monte do centro. Então Abraão diz para os seus servos, para os seus moços, diz: olha, vocês ficam aqui com os jumentos. Eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele não diz subiremos, adoraremos e voltarei. O linguajar tem que ser competente com a fé. O linguajar tem que ser competente com a palavra. Se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz. Deus prometeu uma descendência para Abraão. Agora pede para Abraão matar o menino. Ele disse: subiremos, adoraremos e voltaremos. Quando ele chega no monte, que ele vai imolar o menino, Deus dá um brado e diz: Abraão, não faça tal coisa. Eu jurei por mim mesmo, Abraão, que você não faria tal coisa. Eu estava pregando esse assunto, se eu não me engano, em 2016, na igreja do pastor Eltieres, lá em Várzea Grande. E quando eu usei essa expressão, que Abraão levantou o cutelo, e Deus disse: Abraão, não faça tal coisa. Hoje eu jurei por mim mesmo. Quando eu falei essa expressão, o Espírito Santo me disse qual foi o juramento que Deus fez na eternidade. Você acredita ou não? É revelação, não é doutrina, tá? É revelação. Ari Martim, não é doutrina. Mas em 2016, enquanto eu estava pregando, quando eu usei essa frase, o Espírito Santo falou comigo: eu jurei que se Abraão matasse o filho dele por mim, eu mataria meu filho por ele. E a Bíblia diz que Abraão interrompeu o sacrifício porque o Senhor parou. Mas Abraão tinha decidido dentro dele que amava mais a Deus do que o menino. E a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Aí, é parafraseando o texto, por minha conta aqui, Abraão gastou 3 dias para chegar em Moriá. Eu vejo Abraão dizendo para Deus: Deus, o Senhor me pediu o filho e eu trouxe aqui. Eu não matei porque o Senhor não deixou. Agora o Senhor mata o filho por mim. E eu vejo Deus dizer para Abraão: quanto tempo você chegou aqui, Abraão? Ele diz: 3 dias. Então me espere 3 dias também, Abraão. E um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E no raiar do 3º milênio, 2400 anos depois, no mesmo monte, o filho dele subiu com o madeiro e morreu por Abraão. Isso é aliança. Quando você quer tudo de Deus, você vai ter que entregar tudo que Deus quer. Coma todo o cordeiro nessa Páscoa, mas coma muito mais do que comida. Coma com o espírito de obedecer, coma com o espírito de reverência, coma com o espírito de desejo de santidade, de ser transformado, de ser um novo homem. Quem escolhe o que aceita de Deus ainda é criança.
Quem aceita tudo que Deus estabelece, esse já cresceu, porque decidiu comer o cordeiro por inteiro. Que Deus te abençoe. Eu vou encerrar aqui no Instagram e vou continuar com os irmãos aqui. Tem quase 200 aqui no Zoom. Se você está aqui no Instagram e quer participar do Zoom, entra aí nos nossos grupos aí, que está o link do Zoom, dá tempo de você entrar. No Zoom nós vamos agora proceder sobre como celebrar a Páscoa.